Olá, queridos, que Deus possa abençoá-los nesse momento. Hoje eu ainda estou no livro de Obadias. Eu estou amando, sabe, um livro assim com apenas um capítulo, mas está sendo muito forte, tem falado muito forte ao nosso coração. Eu gostaria de estar convidando que você possa compartilhar aí o livro de Obadias. Aproveite e olha no índice onde que fica e tudo, para estarmos juntos lendo o livro de Obadias, lendo mais um comentário do livro de Obadias. Quero deixar meu abraço aqui para a família Guimarães, que perdeu mais um ente querido hoje, né? Perdeu o irmão dela, o irmão deles acabou de falecer, faleceu ontem, foi enterrado agora, né? Agora mesmo. Então, eu quero deixar o meu abraço aqui e as minhas condolências, e quem puder estar indo lá vê-los, conversar com eles, visitar, nós estaremos aí, tá? E temos que orar, vamos estar orando por eles. Não é fácil, né? Nós sabemos que todo mundo sabe que vai morrer, que vai perder um ente querido, mas nós não somos treinados para perder ninguém. Mas temos que continuar vivendo, continuando, consolando uns aos outros, né? E vamos aí levando. Eu vou ler mais uma vez aqui um pedacinho do livro de Obadias. Obadias, nós sabemos que ninguém assim consegue falar a respeito dele, sabe falar de onde que ele surgiu, mas nós sabemos que ele deixou uma mensagem profundíssima a respeito do juízo de Deus sobre a terra. Então, no capítulo 1, apenas 1, né, tem apenas 21 versículos, está falando assim, olha, visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido novas da parte do Senhor, e por entre as nações foi enviado um mensageiro a dizer, levantemos-nos contra ela para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, e será muito desprezado. Isso está falando para o povo de Edom. Quem era o povo de Edom? E no 1:3 está falando, quem está assistindo, por favor, compartilha. Um beijo grande. Assim no capítulo 1, no versículo 3, falando, a soberba do teu coração te enganou. Ó, tu que habitas nas fendas do penhasco, na tua morada, que dizes no teu coração, quem me derrubará? Esse povo de Edom, eles moravam nas fendas dos penhascos, eles moravam, era uma morada alta, né? E eles se achavam tão poderosos, tão senhores de si, que eles eles se achavam imbatíveis. Quantas pessoas se acham imbatíveis? Mas, gente, não adianta. Todos nós vamos morrer um dia, nós não vamos levar nada dessa terra, nós temos que preparar para o céu. E aí no 4, né, versículo 4 está falando, embora subas ao alto como a águia, embora se ponha o teu ninho entre as estrelas, ali também te derrubarei, diz o Senhor. Que eles estavam achando que eram muito poderosos, imbatíveis, casa feita na rocha. E Deus falou, né? Vocês podem colocar no mais alto lugar, mesmo assim de lá, vocês serão derrubados. Deus, assim, ele falou através do profeta Obadias, que ele não gostou da ação do povo de Edom contra o povo de Israel. E o livro de Obadias, ele fala a real relação entre familiares, as reais relações entre familiares, cada dia mais conturbadas. É pai e filho brigando, é pai matando filho, é filho matando pai. E nós sabemos que no decorrer dessa semana agora, por causa
de herança. Dois irmãos estavam brigando assustadoramente. E o irmão, ele era um ex-jogador, né? E a mãe já tinha dividido a herança, a mãe já tinha dado a herança para eles, dividido, porque tinha medo deles estarem nessa briga, mas aconteceu um caso inevitável, um caso muito triste. O irmão, além de matar a irmã por causa da herança, ainda cortou-a em pedaços e, pelo que eu entendi, jogou os pedaços ao mar. Foi muito difícil para como é que fala? Os soldados, os bombeiros, conseguir juntar as partes do corpo da moça, da irmã que ele matou. E tudo por causa de bens materiais. Por motivos banais, acontecem desacordos entre famílias. Existem irmãos que têm anos que não conversam. E nós sabemos que isso aconteceu lá no livro de Gênesis. Dois irmãos, por causa de disputa, né? Dois irmãos que eram gêmeos, houve uma briga. Muitas vezes, irmãos da própria igreja não conversam um com o outro, por causa de disputa de ministério, por causa de disputa de atenção de pastores. Eles brigam. Às vezes, os irmãos, vizinho com vizinho, está uma impaciência total nesse mundo. Muitas brigas e muitas brigas. Homens, né, matando mulher, picando mulher. Como que as famílias estão conturbadas? Ao ler e comentar esse livro de Obadias, eu percebo que Deus me mostra que um parente perseguiu o outro por causa de rancor. E o rancor começou quando os dois, aqueles gêmeos, Esaú e Jacó, quando houve um contratempo, quando houve um desacordo entre os dois. Mas o desacordo de Esaú e Jacó se dividiram em uma disputa, conforme está escrito em Gênesis capítulo 27, do 32 e 33. Eles se dividiram em disputa. Só que por quê? Porque a mãe tinha preferência, né, por um, e o pai tinha preferência por outro. Quando os descendentes por isso que houve uma separação entre Esaú e Jacó. Os descendentes de Esaú se estabeleceram numa área rochosa e vermelha e chamada de Edom. Obadias, né, que tem apenas 21 versículos, o assunto principal do livro de Obadias é a sua reação diante do crime e oportunismo de Edom contra Judá, contra Jerusalém, contra Israel, o povo de Israel, né? Seu irmão, porque Judá e seus irmãos eram os seus parentes. E lá em 1 Timóteo, capítulo 5, fala que nós devemos cuidar da nossa família. E aqui houve briga de família, e está havendo muitas brigas de família. Nós temos por obrigação cuidar um do outro. Se não cuidamos, nós somos piores do que o incrédulo. E aí, esse oportunismo, esse crime, né? Porque eles eram parentes chegados. O povo de Esaú, que morava em Edom, os edomitas, eram parentes chegados do povo israelita. Isaac e Rebeca, né, teve 2 filhos. Rebeca tinha o seu preferido, que protegia o tempo todo, que era Jacó, e Isaac protegia Esaú. Um tamanho desacordo começou entre os pais. Porque, pela lógica, os dois nasceram juntos, um segurando o calcanhar do outro. Eles eram gêmeos. Porque eles nasceram no mesmo momento, né? E nasceram
Aí já nasceram no meio de desacordo entre os pais. E Esaú, naquele momento, morto de fome, eles estavam com fome. O que aconteceu? Vendeu, porque Jacó falou que ia dar a bênção de primeira, né? Ia dar o primeiro momento de bênção, a premigio. Primeiro, estou embolando aí, vou treinar essa palavra escrita. Aí, o que aconteceu? Esaú não pensou na bênção, porque a bênção era para Esaú. O que aconteceu? Ele estava morto de fome e ele pegou aquele guisado. Jacó estava com aquele prato de leitilha vermelha. E na hora, Esaú foi e não fez uma coisa impensada. Nós devemos pensar para fazer as coisas. E Esaú só olhou a fome física dele, esqueceu da fome espiritual. Esaú foi e vendeu a bênção dele da primogenitura, eu estou falando errado, de primeiro para Jacó. Aí, Rebeca, quando Jacó estava lá no seu leito de morte, quase cego, ele chama Esaú para dar a bênção. Rebeca dá o seu jeitinho brasileiro, coloca nele algo peludo, porque Esaú era peludo. E aí, como Isaac não estava enxergando nada, Isaac apalpou assim para ver se era Esaú, e foi e deu a bênção para Jacó, pensando que era Esaú. Quando Esaú foi levar o guisado, a primogenitura, Esaú perdeu a bênção da primogenitura. Aí Esaú foi levar o guisado lá para receber a bênção. E o pai Isaac falou: eu já dei a bênção da primogenitura, ele já havia dado para Jacó. Gente, nossa, Rebeca teve que ajudar Jacó a fugir, porque Esaú queria matá-lo, porque por causa da bênção. E essa fuga de Jacó durou 20 anos. 20 anos. Um dia Jacó voltou, né, com a ajuda do Senhor. Você for ler lá, ele tem um problema na coxa, porque ele lutou com o anjo do Senhor e falou: me dá a sua bênção, para depois subir e tudo. Aí, quando ele pediu, me dá a sua bênção para depois subir, Deus mudou o nome de Jacó, que significava enganador, para Israel, que significa príncipe de Deus. O nome dele passou a ser Israel. E aí, quando Jacó enviou o presente primeiro, os dois, eles fizeram as pazes. E a impressão que eu tenho é que quando Jacó e Esaú fizeram as pazes, depois de 20 anos que eles ficaram sem conversar, eles esqueceram de avisar para os parentes dele que eles fizeram as pazes. Porque o ódio entre as nações, entre os edomitas e os israelitas, continuaram. Os edomitas odiavam. Eu acho que eles esqueceram. Jacó esqueceu de avisar para o povo dele e Esaú esqueceu de avisar que os dois tinham feito amizade. Só que fizeram amizade, mas foi um para um lado, outro para o outro. E esqueceram, para mim, eles esqueceram de avisar. E esses acontecimentos estão registrados lá em Números 20, do 14 ao 21. Só que foi um ódio entre a parentela deles. Oi! Espera aí. Tá.